Bom dia, mulheres. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? A nossa vida, ela não é só alegria, não é verdade? E a gente não é alegre a todo momento, né? Mas lembra no nosso último encontro lá no lago que assim, o nosso corpo memoriza aquelas emoções que a gente tem a maior parte do tempo? O que contém dentro dessas emoções? Os nossos pensamentos, aquilo que a gente está falando aqui dentro de nós e também aqui, né? Proclamando aqui, falando sobre a nossa boca. Então, assim, a gente tem que ter a consciência que o que vai tornar a nossa vida saudável não é só o alimento, não é só o suplemento, não é só o medicamento. Essas coisas vão ajudar? Lógico que vão. Mas o que que vai mais me ajudar? O que que vai ter mais peso sobre mim? Primeiro, a palavra de Deus, né? Depois, a nossa palavra. Quando a gente compreender esse mecanismo, porque é assim que a gente foi feito. Ah, eu não acredito nisso. Vai mudar alguma coisa na minha vida? Não, vai continuar valendo. Primeiro a palavra de Deus, depois a nossa palavra sobre nós. Na palavra de Deus não existe erro. Na palavra de Deus não precisa ser consertada. A palavra de Deus não precisa estar consciente do que ela está falando. Porque tudo que a palavra de Deus está falando é para nossa correção, é para nossa cura, é para os nossos anseios, é para melhorar a nossa vida, é para corrigir, é para transformar, não é verdade? A palavra de Deus não precisa ser modificada em nada. Ali já tem tudo que a gente precisa. Agora, a minha e a tua palavra, essa precisa ser modificada. Essa precisa a gente ter a consciência do que a gente está falando aí dentro da nossa cabeça e falando aqui também por voz, né? Essa palavra, a maioria das vezes, ela está incongruente. O que que é incongruente? Não há um alinhamento, há um ruído. O sinal não tá. Sabe assim, quando você coloca numa. Antigamente, quando tinha o rádio lá, que a gente mudava para uma estação pra, e para uma outra, e às vezes dava interferência de uma com a outra, a gente não escutava nenhuma nem a outra, né? Assim também é a nossa palavra. Quando o sinal não está claro, está havendo um ruído. A gente não está sintonizada na mesma frequência do céu. Então, assim, quanto mais a gente estudar esse conteúdo, né? Escuta esse áudio várias vezes, marca, escreva, porque assim, a cura para minha vida, primeiro está na palavra de Deus e depois eu tenho que ter a consciência do que eu estou falando para mim mesmo, né? Também na minha casa, o que eu estou falando para meu esposo, para meus filhos, no meu trabalho. Mas o que mais tem peso é sobre nós mesmos. Lembra que o nosso próximo mais próximo é eu? Eu sou o meu próximo mais próximo. Se eu não der atenção, se eu não cuidar aqui de mim, se eu não me ajudar, como que eu vou conseguir ajudar o outro, não é verdade? Então, assim, essa clareza que a gente tem que ter, né? Se a gente quer ser uma mulher firmada no céu, a gente também precisa ser uma mulher firmada na nossa palavra. Primeiro firmada no céu, na palavra de Deus, depois firmada na nossa palavra. E lembra que ninguém pode fazer isso por você, nem Deus pode fazer isso por mim e por você. Por quê? Porque Deus nos deixa livre. E já está aqui na palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo fala que tudo que seja louvado, tudo que seja edificado, que ocupe o vosso pensamento. Transformai pela renovação da vossa mente. Porque assim, se eu não modificar a minha mente, a minha vida sempre vai continuar do mesmo. Eu posso até fazer uma melhoria aqui fora, mas assim, nunca será sobre as coisas externas. Nunca será. Sempre será sobre o que está dentro de nós. Porque às vezes há um vazio tão grande dentro de nós que às vezes a gente acha, vou mudar de trabalho, vou mudar de cidade, vou mudar isso, começa a fazer um outro hábito. Pode até ajudar? Pode, mas depois de um certo tempo, o estado interior tá o mesmo e quem vai ganhar sempre nós é o nosso estado interior, não é aqui fora as mudanças que a gente está fazendo. As mudanças que a gente tem que estar fazendo é dentro do nosso interior. Então, assim, se a gente ter consciência do que a gente está pensando, mas como eu tenho consciência do que eu estou pensando? Prestar atenção, né? Presta atenção, coloca o teu estado.
no teu pensamento, sabe? Não deixe que esse pensamento seja vago. Ah, eu estou pensando que eu sou isso, isso. Ah, é só um pensamento. Lembra, o pensamento não fica só dentro de nós, né? Lembra que a gente cocria também a nossa vida através dos nossos pensamentos? Ah, eu não acredito nisso. Eu acreditando ou não, é assim que a gente funciona. Se somos semelhantes de Deus, Deus usou a palavra para criar o mundo, a gente também usa a palavra para criar o nosso mundo. E o nosso mundo aqui é o que? A nossa vida, o nosso trabalho, o nosso relacionamento com o esposo, com os filhos, tudo aquilo que envolve é o nosso mundo. Então a gente está criando a nossa realidade aqui de acordo com as nossas palavras. E eu não acredito nisso. Tem uma base científica nisso, Lucinéia? Tem base científica e tem uma base em Deus, né? Através dos ensinamentos da Santa Hildegarda. Ela aborda isso, que o homem é co-criador junto com Deus. Por que junto com Deus? Porque a gente não está separado de Deus, né? Tudo que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, Deus está junto comigo. Tudo que você está fazendo aí agora, se você já foi para o teu trabalho, ou se você está em casa, não importa o que você esteja, Deus está junto aí de você. Mas quem está fazendo teu café aí é você. Quem está sentado aí na mesa de trabalho é você. Quem vai atender os clientes é você, não é Deus. Mas Ele está junto conosco. Então, isso que é ser co-criador, né? É isso. Então, assim, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente está falando a maior parte do tempo. Aquilo que eu falo só de vez em quando, o meu corpo não memoriza. Lembra? Se eu falo só de vez em quando que eu sou isso, isso, aquilo, isso daí não tem tanta importância. Agora, o que eu tô falando aqui dentro da minha cabeça, ou me comunicando aqui por voz, né? Todo santo dia, às vezes vários momentos do dia, o meu corpo tá memorizando isso. E quando o nosso corpo memoriza, isso vira o nosso comportamento. Se eu sou estressada, se eu tenho raiva, porque lembra, a gente não é só alegria, a gente não é só paz a maior parte do tempo, não é verdade? Só que assim, lembra daquela balancinha? Sim, se a maior parte do tempo eu sou estressada, se a maior parte do tempo eu tenho raiva, eu tenho medo, se a maior parte do tempo as minhas emoções são de sobrevivência, e lá um pouquinho do tempo, um pouquinho do dia, eu sinto alegria, eu sinto paz. Qual que vai ganhar? Aquelas emoções que a gente tem a maior parte do tempo, porque essas emoções, elas vão virar o nosso comportamento, né? Você já viu uma pessoa que é estressada, que só murmura? Isso tá onde? Tá na vida dela. A vida dela tá no comportamento, não é verdade? A pessoa, quando é estressada, aquele sentimento tá dentro dela, mas ela traz aqui para fora. Ela vai ser sem paciência com os outros, com ela. Tudo que ela vai fazer ali, ela não vai dar certo, porque é o comportamento, lembra? A gente tem que olhar para o nosso comportamento. O nosso comportamento, as nossas ações estão validando como está a nossa estrutura interna. Então, assim, sempre a gente tem que olhar para a nossa vida e com humildade, né? A gente tem que colocar essa máscara. Se tem uma máscara que a gente tem que usar, é da humildade. Por quê? Porque, assim, quando eu tenho humildade, eu tenho a consciência que eu preciso modificar isso, aí eu sou muito estressada, eu tô com raiva, eu tô com angústia, eu tenho essa consciência, eu começo, já é o primeiro passo para a gente mudar, né? Lembra, para entrar algo renovado na nossa mente, no nosso externo, aquele velho vai ter que ir perdendo a força. E o que é perdendo a força? Primeiro, eu reconhecer que eu tenho isso dentro de mim e que eu preciso colocar o novo. Então, assim, esse é o primeiro passo para a gente se conscientizar, para a gente buscar as nossas mudanças internas. Porque as nossas mudanças internas que têm resultado aqui fora. Lembra? Aqui fora o que eu mudo não vai dar tanto impacto como o que eu mudo dentro de mim, né? Então, assim, tenha consciência do que você está falando. Mas eu não tenho, Lucinéia. Comece a fazer, é um exercício, lembra? É um treino. Não é da noite para o dia que a gente vai ter consciência. Nossa, como meus pensamentos estão ruins. Nossa, como eu estou autodestruindo a mim mesmo. Não é da noite para o dia, mas da noite para o dia a gente começa a refletir, né? Senta, veja, reflita, como está a tua vida? Aonde que tá, aonde que de repente está precisando de um retorno? Aonde que você vê que está precisando olhar melhor para essa parte da tua vida.
saúde no trabalho, em casa, com o esposo, com os filhos ou com você mesma, né? Porque assim, lembra, a gente tem que crescer, a gente tá aqui para evoluir. Quando eu falo evoluir, não é só na casa, carro, apartamento, gente, é na nossa estrutura interna. Eu tenho certeza que todas que estão aqui, a gente não quer adquirir virtudes para nossa vida? Eu quero adquirir mais virtudes, eu quero que a paz reine no meu coração, quero que a sabedoria de Deus repouse em meu coração. Isso eu desejo ardentemente. Então, a gente também tem que desejar essas coisas, porque é essas coisas que são duradouras na nossa vida. Quando a gente está nesse estado de unção, é esse estado que vai se refletir aqui fora. Aí a gente vai começar a ver as mudanças na nossa vida. Então, assim, tudo na nossa vida precisa de um estado interno renovado. Primeiro, na onde? Na palavra de Deus. Lembra, a palavra de Deus não é um café com Deus Pai. Aqui tem vida, aqui tem unção, aqui tem correção, aqui tem discernimento para a nossa vida. E depois da palavra de Deus, a nossa palavra. Mas eu não sei o que faço, Lucinéia. Lembra? Escreve. Como que você quer ser, né? Como você quer se ver? Ah, eu quero com mais paciência, com mais paz, eu quero sentir um amor, eu quero sentir a presença do Espírito Santo, eu quero melhorar assim no meu trabalho, eu quero ter um relacionamento com meu esposo assim, com os meus filhos, sabe? Escreva. Lembra, a palavra de Deus é escrita. E entre essas letras tem essa transformação. A nossa palavra também não é só uma palavrinha. Ali está embutido a nossa renovação, aquilo que a gente quer modificar. Aí depois que você escreveu no papel, o que que a gente faz? A gente começa, coloca para Deus, né? Ó Deus, aqui estou. Eu gostaria, Senhor, eu quero, Senhor, eu almejo isso aqui, ó, no meu interior, Senhor. Se for da tua vontade, Senhor, porque assim, a gente escreve limitado, mas Deus vê além. Às vezes a gente escreveu uma coisinha boa, mas Deus faz uma coisa extraordinária na nossa vida. Então apresente para Deus aquilo que você escreveu, aí todos os dias começa a colocar essa tua escrita no teu interior. Lembra? A gente coloca a palavra de Deus na nossa vida. Agora também a gente vai colocar a nossa palavra na nossa vida, senão eu sempre vou ficar refém da palavra do outro e da palavra do mundo. E nem sempre a palavra do outro, a palavra do mundo vai ser favorável para minha vida, não é verdade? Começa a colocar essa palavra dentro do teu coração, né? Começa todos os dias a ler aquilo que você escreveu com o teu coração, porque assim, não escreva da boca para fora, escreva com o teu coração e depois leia com o teu coração, que lembra que é do nosso coração que produz vida, é do nosso coração que as coisas começam a modificar. Tudo que a gente precisa modificar está no nosso estado interno e aqui no nosso coração. É daqui que provém. Começa a ler para você, começa a se envolver com essa realidade. Porque se eu ficar só envolvida com a realidade que eu quero mudar, ela não vai mudar. A gente não muda a nossa realidade do jeito que ela tá. A gente muda a nossa realidade colocando aquilo que ainda não é visível aos nossos olhos. Então, eu espero assim que seja de ajuda aqui para nós, né, porque assim, tenho certeza, né, volto a falar, ninguém quer ficar mais ruim do que tá, ninguém quer ficar mais doente do que tá, ninguém quer ficar mais estressado do que tá, não é verdade? Se a gente quer modificar, a gente precisa fazer coisas que a gente ainda não tá fazendo, amém?